Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. E você também pode se inscrever no meu canal alternativo, tem o link na descrição, porque o YouTube valoriza mais ele, tá? E você se inscreve lá para ajudar e acompanhar novos conteúdos exclusivos só para esse canal, tá? Para contratar sinais, grupo de sinais, curso para trade ou para métodos de longo prazo, entre em contato também, links na descrição. Vamos aqui falar sobre o padrão de continuação, né, o bullish side by side white lines, ou linhas brancas lado a lado de alta, que é um padrão de continuação. Então, primeiramente, padrão de continuação, ele é classificado por um padrão, por determinar uma condição em que o preço vai continuar o movimento altista. Mas ele é mais característico, os padrões de continuação, dependendo dos que sucedem e onde sucedem, em que condições do mercado sucedem, como um padrão que indica continuidade de uma tendência de alta ou de um movimento de alta e não se caracteriza apenas por ser uma onda de alta. A gente tem uma onda de alta aqui, uma onda de baixa aqui. Então, quando o padrão de continuação ocorre, não quer dizer que simplesmente vai subir, né? Ou o padrão de continuação, a onda está de baixa, é um padrão de continuação de baixa, não quer dizer que a onda vai simplesmente cair, né? Mas a tendência de alta, um padrão de continuação de alta, se ele ocorre em um ponto da tendência de alta, o contexto é de tendência de alta, está num ponto da tendência de alta, onde, independente desse padrão de continuação suceder, esse padrão de continuação de alta ocorre em um ponto onde, mesmo ele não aparecendo, a tendência tenderia a bombar, né? Tenderia a subir. Então, o padrão de continuação ocorrendo aqui, ele indica força para a tendência de alta suceder o que já era projetado para ela. Ele aumenta a probabilidade de um contexto suceder, um contexto projetado, dentro de um contexto já concretizado. O contexto do mercado, ele se caracterizará, será definido, determinado por outros métodos de análise e estudos, e não vai ser somente o candlestick. Então, é errôneo alguém chegar e dizer, a gente tem um candle aqui de continuação que apareceu aqui. Então significa que o mercado vai continuar porque o candle de continuação, o padrão de continuação ocorreu aqui. Não é verdade. E é também uma ilusão, porque vai depender do contexto. O mercado ele é caótico. Então digamos que a gente tenha uma tendência de alta que está evoluindo e o contexto indica sobrecompra extrema, ou seja, o mercado ele não tem força mais para continuar subindo e provavelmente ele vai corrigir. Mas ocorre o padrão de continuação aqui no topo. Ele é um bull trap, ou seja, padrão de continuação de alta para o mercado bombar, mas ele é um bull trap porque o contexto onde ele se encontra é um contexto de correção forte para baixo, ou talvez um topo para reverter a tendência. Vai depender do que uma estratégia que funcione indique. Por isso, ele não está sincronizado com a direção e força do contexto. O padrão de candlestick ele terá a sua devida credibilidade quando ele está sincronizado na mesma linha, mesma direção e força que o contexto do mercado indica, e esse contexto, por sua vez, vai ser determinado por uma estratégia que não usa candlesticks e usa outras ferramentas de análise técnica, ferramentas de análise fundamentalista, etc. Tá? Então vamos aqui, ou seja, eu tenho uma estratégia da qual funciona, eu uso ela para fazer as minhas projeções semanais, para usar, para fazer trade, para ensinar para os alunos. Tem essa metodologia, o meu curso ensina essa metodologia para projetar para onde vai o mercado, ponto de entrada, saída, se está no começo da tendência, se está no meio, se está no fim, se está fraco para continuar a subir, fraco para continuar a cair, se a correção será forte, será baixa, será com força ou não, etc. Várias variáveis, vários atributos para o contexto. A minha estratégia determina. Então, tem uma estratégia, ensino, você pode fazer o meu curso
para aprender, ou criar a sua própria estratégia. Você vai ter que estudar sozinho e correr atrás de comprovar uma estratégia, né? E é por meio dessa estratégia que vai determinar o contexto do mercado, que você vai complementarmente, complementar, né? Você vai complementar o uso dos candlesticks para validar o contexto, aumentando a probabilidade do contexto já determinado pela sua estratégia ou não. Tá? Então isso tem que ficar bem claro, porque muitas pessoas que ensinam sobre candlesticks erram gravemente, alegando para você ver um candlestick sozinho e determinar se é a reversão da tendência, e isso é suicídio, literalmente. Esse padrão de continuação, portanto, né, ele pode determinar aí a continuação da tendência de alta. De uma tendência de alta ou de uma correção forte para cima. Como que ocorre esse padrão? Ele é composto por 3 Marubozus. Então, Marubozu, revisando, para quem não sabe, tem aí no canal, tem o link na descrição do meu site, com os candlesticks lá, onde eu ensino sobre o Marubozu e o que significa. Tem um vídeo só de Marubozu. É um candle de força, de alta ou de baixa. Um Marubozu é o mínimo para fazer um retângulo para cima, né, na vertical, ou seja, o corpo do candlestick faz mais ou menos assim, que seria o mínimo para ser um retângulo. 2 vezes isso seria o Marubozu clássico, né? 2 vezes isso, mais ou menos, porque não existe uma medida perfeita para ser um Marubozu. Tá? Então, 2 vezes o mínimo para ser um retângulo, juntados, temos aí o corpo, o tamanho do corpo de um Marubozu clássico praticamente. Né? E esse é um candle de força. Quanto maior o Marubozu, maior a força do Marubozu. Então, um candle de força para cima indica o quê? Que o mercado tende a explodir para cima, que o mercado tende a ir para cima. O mercado tende a subir. Né? E ele também aparecendo em certos padrões, ele vai denotar mais força para aquele padrão. É como se ele aumentasse a probabilidade de um padrão. Por exemplo, um ombro, cabeça, ombro invertido. Apareceu um Marubozu aqui nesse fundo importante, e ao romper esse topo, rompeu com o Marubozu. A gente sabe que o Marubozu ele indica candle de força para fazer o candle bombar, o preço bombar para cima. E dentro do ombro, cabeça, ombro invertido, ocorreu. Já tem a probabilidade do mercado ir para cima. Claro que vai depender de mais condições contextuais, para determinar que força tem, se é início da tendência, se é reversão de tendência, se é um bull trap, né, se tem força, esse ombro, cabeça, ombro invertido. Mas digamos que esteja no contexto de bombar para cima, de iniciar uma tendência de alta. Ocorreu os Marubozus nele, então é para explodir mesmo, aumenta a probabilidade do oco invertido, ou ombro, cabeça, ombro invertido. E tem vários padrões, pivôs, fundo duplo, fundo triplo, etc. Então, se o Marubozu aparecer dentro deles, também aumenta a probabilidade deles. Coisa que poucas pessoas não entendem muito sobre candlesticks, principalmente sobre o Marubozu. E o Marubozu ele se caracteriza também por aumentar a força de um suporte, ou seja, se aqui é um suporte, o preço tende a ir para cima, o preço está caindo. E daí forma o Marubozu aqui, que poderia formar o padrão linha de contra-ataque de alta, né? Ou a Bullish Piercing Line, a linha de perfuração. Né? Vários padrões pode formar com o Marubozu. Mas digamos que ocorra uma linha de contra-ataque de alta e justamente com o Marubozu, que é um candle de força, então esse suporte ele se torna mais forte. Ele já era forte, ou indicava que era um suporte, portanto o preço tenderia a bater aqui e subir. Com o Marubozu sucedendo justamente nesse ponto, ele fortifica esse suporte. A psicologia na região fica fortalecida a favor dos touros, dos compradores, para o preço bombar. Se temos uma onda de alta, aparece o Marubozu, essa onda de alta tende a se estender. E se temos uma resistência e ocorre o Marubozu aqui, temos, portanto, o rompimento dessa resistência, principalmente se o Marubozu ele romper acima dela, ficar acima dela, indica que essa resistência está enfraquecida para culminar na neutralização da mesma e o preço explodir para cima. Esse padrão, que é um padrão de continuação, as linhas brancas lado a lado de alta, é composta por 3 Marubozus, mas tem características específicas aqui nele que a gente vai aqui analisar. O que ocorre é que, primeiro que temos uma onda de alta.
Claro que vai depender do contexto para que esse padrão ele tenha um certo efeito no mercado, do qual você pode usar para operar, tomar decisão, etc. Mas ocorre o Marubozu, que já indica que o preço vai subir mais, mas daí tem um gap. Ó. Aí existe aquele gap que é o gap de total, ou seja, os corpos dos candles não se tocam e nem as sombras se tocam, não se tocam na sombra dos candles anteriores. Ou melhor, explicando melhor, nem o corpo nem a sombra toca no corpo e sombra do candle posterior ou anterior. Então, em relação a esse candle, o posterior nem sombra e corpo toca. Esse aqui, em relação ao anterior, nem corpo e sombra tocam. Então nós temos o quê? Um gap total. Um gap total aqui. Gap de corpo seria se as sombras tocassem. Então a sombra, vou colocar de azul aqui para visualizar. As sombras estão se tocando, mas os corpos, né, não se tocam um no outro. É um gap também, mas é um gap de corpo. É um gap com menos força. O gap, dependendo do que ele faz, de como ele corre, a gente tem um certo efeito, uma certa força no mercado para cima ou para baixo. E o gap de total, ele tem mais força, né? E se ele é um gap para cima, ele indica que o preço ele vai bombar para cima. Dependendo do contexto, sim. Pode ser uma exaustão, que tem o gap de exaustão, que ocorre um gap total para cima, e é uma exaustão, é um bull trap para o preço desabar. Mas em certos contextos, esse gap total pode ser um gap de continuação, né, ou gap de corte, que é um gap de início de uma grande tendência de alta, ou de uma grande reversão de baixa para alta. No meu canal, ou no meu site lá sobre a parte de análise técnica, você tem lá o vídeo de gaps na parte de análise técnica. Procura lá e assiste se você não entende muito bem. Mas aqui a gente faz essa revisão para você ter aí o conhecimento pleno de como que funciona esse padrão de candlesticks de continuação. Então, pessoal, a gente tem aqui o gap, né? Total. Começou com o Marubozu, que já indica força compradora para que o preço suba. Tem o gap total, que indica força compradora extrema para o preço subir. Dependendo do contexto, vai ser um gap de continuação. Geralmente, esse padrão aqui, linhas brancas lado a lado de alta, o contexto ideal é quando ele ocorre no meio ou um pouco depois que a tendência já iniciou, já está desenvolvida, mas pouco desenvolvida, mas tem força para desenvolver mais. Daí, quando ocorre esse gap aqui, ele ocorre justamente nesse contexto. Independente se aparecesse esse terceiro candle ou não, ele já caracterizaria como gap de continuação. Tem o gap de corte, gap de continuação e o gap de exaustão, que é para cair, no caso para alta, né? Gap de continuação de alta, gap de corte para alta, para subir no começo de uma tendência de alta, ou numa reversão de tendência de baixa para alta, ou gap de continuação, que é quando a tendência já está desenvolvida e daí ocorre o gap de continuação e a tendência explode mais. E o de exaustão é um bull trap e o preço ele faz uma avalanche corretiva, né? Ou cai um pouco, corrigindo. Um bull trap é o gap de exaustão que anuncia. O terceiro candle não precisa aparecer. Já é um gap, já é um padrão de continuação, um gap de continuação. Mas o que ocorre na formação dos candlesticks para você ter uma psicologia de força ainda mais intensa quando ocorre as linhas brancas lado a lado de alta? O que sucede é o seguinte: a maioria das pessoas não sabe entender a psicologia por trás da descrição passo a passo da formação do padrão de candlestick. E daí você entende a psicologia final. A psicologia final do padrão do candle, que vai indicar uma probabilidade de direção e força para o mercado, ela é sucedida pelo acúmulo de psicologias que ocorrem, que se formam ao longo da formação do padrão. E o acúmulo dessas resultam em uma psicologia de mercado que vai indicar uma força ainda maior. É como se fosse cumulativo, né?
Então por isso que é importante você entender esses detalhes para entender a força do padrão e também para entender padrões que têm a equivalência desse aqui, mesmo sendo diferente. E o erro das pessoas que querem ser mestre em Candlesticks é que elas querem achar o padrão igualzinho do livro. Existe um padrão, linhas brancas lado a lado de alta, que de fato é diferente disso aqui, é uma linha branca lado a lado de alta ou algo equivalente, porque a psicologia durante a descrição e formação final do padrão equivale a praticamente as mesmas probabilidades que indica esse padrão clássico. Então o que acontece? Na formação do padrão, você tem lá o gap total entre os dois Marubozus. E daí o que acontece? A gente tem esse Marubozu aqui pronto. Mas como que ocorre na prática o andamento descritivo da formação, o andamento, como que ocorre a descrição desse candle durante a formação do mesmo? Então fechou esse candle aqui em cima, beleza. Temos uma queda gigante, ele abre aqui, ó. Então, digamos que fosse o gráfico diário, aqui é um dia, aqui é um segundo dia, no terceiro dia abriu em queda. Então, estava aqui, ele já caiu. Se isso aqui é um candle de 5%, ele abre caindo 5%. Então, ele abre com menos 5%. Né? Então, ele abriu aqui. Nessa que ele abriu aqui, a gente tem esse gap de corte, da qual, um gap total, aliás, né? Da qual essa queda gigante ameaça fechar o gap. Fechando, então, toda a ou diminuindo torrencialmente a probabilidade, ou aniquilando a probabilidade disso ser um gap de continuação efetivo. Porque um gap de continuação, ele não vai fechar, né, no terceiro candle, ele vai continuar. Para ele continuar efetivo e válido, ele tem que continuar. Né, para ele ser um gap o ideal é que seja nessa condição. Então, esse gapzão gigante, uma devolução na abertura do mercado no dia seguinte, bombou 5%. No dia seguinte cai 5% logo na abertura, é uma pancada de urso tentando massacrar os touros, os compradores do mercado, tentando fazê-los perder a força. Mas é um bear trap, né? Uma armadilha de queda, porque a pressão compradora está extrema, não deixa esse suporte ser massacrado pelos ursos, né, pelos vendedores, e o mercado recupera sua valorização e fecha no 0 a 0. Ou seja, ele fechou com o Marubozu, ele teve uma queda gigantesca, essa queda gigantesca de valorização instantânea assim que abriu o mercado, praticamente, valorização demorou um dia para valorizar 5%. Instantaneamente, no primeiro minuto de abertura do tempo do período desse candle, ou a abertura do pregão, principalmente se for gráfico diário, né? A gente vai trabalhar com pregão, ou gráfico semanal, a gente vai trabalhar a nível semanal, a periodicidade. Ele tem uma avalanche de tudo que valorizou, demorou um dia para valorizar, ou uma semana para valorizar, se isso aqui fosse gráfico semanal. Ele devolve os 5% em questão de instantes. Então, é uma força vendedora torrencial tentando massacrar os compradores. Mas os compradores são tão fortes que essa ameaça iminente ela é resistida, né? Eles são resilientes a essa ameaça iminente e faz o preço bombar de novo, mostrando, olha, a gente é forte, a gente está forte, nós que somos compradores somos extremamente fortes. Então, quando você vê essa descrição, essas particularidades da formação desse padrão, você vê por que esse padrão é um padrão de continuação. Padrão muito forte de continuação, né? Linhas brancas lado a lado de alta. Só que vai depender do contexto. Se o contexto for, tá num topo, tá fraco, o mercado tende a corrigir, aconteceu esse padrão, ele não tem valia. Ele não vai ter valia por causa do contexto. Mas dentro do contexto correto, determinado pela estratégia que você vai aprender, pode ser a minha, pode ser uma que você crie ou que aprenda com outra pessoa. Então esse padrão de continuação terá uma valia torrencial para que o preço ele tenha um desenvolvimento extremo, tá? Para que ele tenha um desenvolvimento, para que ele faça uma tendência de alta grande, ou um movimento de alta grande. Então a gente tem aqui o padrão linhas brancas lado a lado de alta, né?
e a descrição, a psicologia por trás da descrição dele segue essas regras que eu acabei de apresentar para vocês, certo? Então, intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o tamanho do primeiro candle, segundo ou terceiro Marubozu, mais forte será o padrão. Então, eu já falei no começo da aula aqui, o padrão de candle, o Marubozu, quanto maior o tamanho do Marubozu, mais forte é o padrão. Marubozu positivo, se for maior, ele mais forte é o padrão. Se for maior ainda, mais forte é o padrão. Claro que vai depender do contexto. Claro que vai depender do contexto aí. É que você vai ter que analisar se, né? Mas quanto maior, mais forte é o padrão. Tá? Se 2 ou 3 dos Marubozus forem maiores que o normal, ao mesmo tempo, mais forte será o padrão, né? Então não apenas um Marubozu, o primeiro é gigante e os outros são normais, né? Os outros ali são normais. Não, a gente tem o primeiro e o segundo. Não, a gente tem o primeiro pequenininho e o segundo e o terceiro gigantes. Ou a gente tem os 3 aí gigantes. Se os 3 forem gigantes, mais forte é o padrão. Tá? Quanto maior o gap total entre o primeiro e o segundo candle, mais forte será o padrão. Exatamente. A gente tem aí o gap, se for um gapzão gigante aí, ó. Aí ele abre aqui negativo, devolve tudo instantaneamente, mas a força compradora faz o preço subir, efetivando uma psicologia de resiliência à queda iminente e força vendedora que foi aniquilada pela pressão compradora que está forte. Né? E esses 2 últimos candles é importante salientar que quanto maior eles, mais forte é o padrão quando ele finalizar. Então, por exemplo, eu tenho um candle gigantesco aqui. Marubozu gigante no segundo candle. No terceiro candle, se isso aqui fosse, sei lá, 10%, 15%, 10% aqui de valorização, instantaneamente vai abrir negativo, então ele vai abrir menos 10%. Então veja a desvalorização extrema, instantaneamente, que levou, sei lá, se isso aqui fosse o candle semanal, uma semana para valorizar 10%, e daí ele desaba do nada 10%, instantaneamente no pregão seguinte ou na semana seguinte. A recuperação em uma semana, se for um candle semanal, ou em um dia, se for um candle diário, de 10%, mostra uma resiliência extrema da pressão compradora e por isso é promissor a sua força para fazer o preço subir mais, caracterizando, validando o padrão de continuação bullish side by side white lines, né? Linhas brancas lado a lado de alta. Tá certo? Então, esses detalhezinhos é que fazem a diferença. A questão de contexto, eu expliquei para vocês, né? Lembrando que o contexto pode ser uma tendência de alta, que eu já expliquei, continuação de uma tendência de alta, né? Ele pode aparecer aqui, mas também a gente pode ter uma tendência de baixa, e daí começa uma correção. Daí ocorre as linhas brancas lado a lado de alta. Pode ser o estopim para uma reversão completa da tendência de alta. Mas no mínimo pode ser uma continuação da correção, ou seja, aconteceu a linha branca lado a lado de alta aqui, a tendência de baixa tende a continuar, a resistência dela está aqui. Então o preço tende a bater aqui e voltar. Mas aqui indica que a correção tende a se estender até aqui, tende a chegar até aqui ou subir mais. E se nesse ponto indicar que vai reverter literalmente, vamos dizer que aqui ocorra uma linha branca lado a lado de alta e o contexto indica que a resistência está fraca e ela tende a ser rompida. Se tem a linha branca lado a lado de alta ocorrendo aqui, padrão de continuação. Então a reversão tende a suceder literalmente. Ou se a gente tem um fundo provável aqui para reverter para a tendência de alta, e ocorre depois uma linha branca lado a lado de alta, seria um sinal de que eu poderia confirmar ou validar ainda mais a reversão da tendência. Se eu comprei pesado aqui ações para longo prazo ou criptomoedas para longo prazo baseado em fundamentos, com o padrão sucedendo aqui,
eu posso estar fazendo uma compra adicional aqui, né? Exatamente, se eu comprei aqui não pesado, né? Eu comprei mais ou menos pesado, porque acertar fundo é muito difícil, mas a linha branca lá do lado de alta ocorre aqui. Reversão de tendência provável, porque o padrão de continuação, ele valida a probabilidade maior, uma probabilidade maior, da reversão de tendência ocorrer, desse aqui ser literalmente o fundo. Tá certo? Então vai depender do contexto e de onde o padrão ocorre. Você vai ter que avaliar tudo isso para decidir como e quando usar o padrão. E as variáveis desse padrão que equivalem ao clássico não tem muita variável. Pode ocorrer de candles pequenos, né? Ou seja, você tem aí um não Marubozu clássico, mas um mini Marubozu, né? Marubozu pequeno. Aí ocorre o gap. Aí tem o segundo candle, Marubozu pequeno. Faz a queda, fica negativo, mas depois devolve tudo o que desvalorizou, fechando valorizado, mostrando que a pressão compradora tem mais força. Recuperando toda a queda instantânea que foi feita. Então, se recuperou no mesmo dia, no mesmo período, periodicidade do candlestick, diário ou semanal, do exemplo que eu falei, mostra uma força contra a pressão vendedora que surpreendeu instantaneamente no próximo candle, devolvendo tudo que valorizou no segundo candle aqui. Aí aqui recupera o segundo candle. Só que com candles menores, tamanhos dos Marubozus mínimos aí, menores, né? Não igual ao clássico. Seria uma variável. Não tem tanta valia quando é candle de indefinição. Então, sei lá, né? Eu tenho aqui esse candle, e vamos dizer que faça aqui um candle de indefinição, um spinning top. Daí desvaloriza, mas daí fecha com outro spinning top. Isso aqui não tem tanta valia, pois a psicologia do spinning top é de indefinição, é de formação de topo, diferente do Marubozu. Mesmo com o gap de total aqui, como se trata de candle de indefinição, acaba denotando, por ser um candle de indefinição aqui, como um topo, e o gap de corte aqui ou de continuação ele tende a ser invalidado por conta, ou perde a credibilidade no mínimo por conta do aparecimento desses candles de indefinição, que indicam formação de topo. Então tem que ser Marubozu mesmo, ou os mini Marubozus, que são aqueles Marubozus menores ali que eu falei. Outra variedade seria, por exemplo, tá subindo, aí ocorre, sei lá, um candle de candle de indefinição, de queda. Pode ser qualquer um, pode ser martelo, pode ser doji, né, os dojis lá, todos os tipos de dojis que tem. Pode ser spinning tops com sombras grandes, ou positivo ou negativo. Pode ser aí martelo, etc, né? Qualquer candle de indefinição, tá? Mas daí faz o restante do padrão aqui, ó. Você faz o gap, faz o Marubozu, tem a queda instantânea e depois recupera tudo. A psicologia não é igual a essa, mas tem a similaridade na segunda parte aqui, ó. A partir da segunda parte, que é o gap, a terceira, que é o candle aqui, que fecha com gap total, e o terceiro, que é a recuperação da queda instantânea, que começa aqui e depois ele devolve tudo, né? Então, essa segunda parte, ela se repete aqui. Então, existe seriam uma linhas brancas lado a lado de alta, parcial, mas que tem uma probabilidade quase similar. Esse padrão aqui, o clássico, ele é mais forte. O clássico aqui é mais forte. Mas esse daqui também tem sua força, pois ele segue a segunda parte da psicologia do padrão. Então, quando você entende a descrição por trás da psicologia de cada formação do candle durante certos períodos, antes do fechamento do padrão, você vê que dá para você achar variáveis que têm equivalências iguais, maiores, melhores ou similares. Que é esse caso aqui que eu estou demonstrando, tá? É importante para você ser mestre dos candlesticks entender esses conceitos. E é raríssimo no mercado ter gente que sabe isso. A maioria não sabe nada disso.
e perdem oportunidades imensas por não saber disso. Então, pessoal, para você que quer aprender uma técnica que funciona, uma metodologia que funciona, uma metodologia que determina o contexto do mercado para você realmente operar e ganhar dinheiro, de graça tem aqui os padrões de candlesticks e essas aulas avançadíssimas, mas são insuficientes para você operar no mercado, não é uma estratégia completa. Você pode usar o conhecimento que eu coloco aqui de graça para criar sua própria metodologia, mas é muito difícil comprovar em uma metodologia. Eu já tenho uma metodologia pronta, o Warren Buffett fez aula com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia pronta, Benjamin Graham faliu, quebrou, passou fome, depois virou o jogo, e ele depois teve sucesso nos investimentos, e depois deu aulas, e deu aula para o Warren Buffett. Então é mais fácil, o caminho mais fácil é você aprender com quem já tem uma estratégia comprovada. Eu tenho, tanto para a parte fundamentalista como para a parte de trading, uma estratégia comprovada. E tenho o grupo de sinais da quais eu passo sinais dessa estratégia comprovada para todos esses mercados, para trading e para longo prazo. O grupo de sinais longo prazo só para criptomoedas, tá? E os cursos de fundamentalista, análise fundamentalista para ações, e de trading para todos esses mercados, e análise fundamentalista exclusivo para criptomoedas, esse curso. Então vou ficar por aqui, pessoal. Entre em contato para fazer o meu treinamento. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Até mais.